Boa tarde. As mulheres são autênticas gestoras. Têm de dividir o tempo entre o emprego, os filhos, o marido, as tarefas domésticas, sem esquecerem, claro, de cuidar delas próprias. Não abdicam da profissão e fazem uma enorme ginástica para conciliar carreira e família. Como tem evoluído o papel da mulher ao longo dos tempos? Conquistaram direitos, mas será que podemos falar de igualdade? Que batalhas ainda têm de travar as mulheres do século XXI? E como é que os homens encaram a liderança no feminino? Temos as respostas no Sociedade Civil esta tarde. Fique connosco. Começaram por ser as grandes gestoras dos lares de cada família. Quando chegaram ao mercado de trabalho, provaram que eram capazes de aplicar essa capacidade de gestão num mundo competitivo dominado pelos homens. Hoje, as mulheres têm um papel incontornável no mundo do trabalho e conseguem ainda ser mães dedicadas e gerir uma série de tarefas que muitos homens ainda não se atrevem a agarrar. Na realidade, estamos a falar de heroínas cujos superpoderes estarão hoje em destaque neste Sociedade Civil. Fique connosco, porque este programa também é seu. E no programa de hoje temos só convidadas femininas, ou não estivéssemos nós a falar das mulheres do século XXI. Dou as boas-vindas às minhas convidadas. Obrigada por estarem na Sociedade Civil. Começo pela Emília Catarina Simões, é associada da Associação Nacional de Jovens Empresários, tem 2 filhos, é uma jovem empresária na área das novas tecnologias. Gostava de lhe perguntar, ao longo do seu percurso, em que medida é que a ANGE foi importante para que se tornasse empresária? A ANGE, como Associação Nacional de Jovens Empresárias, foi importante porque eu recorri à ANGE quando pensei neste cenário de ser empresária. E, portanto, o que eu encontrei foi uma associação bastante disponível para ouvir e para criar possibilidades a jovens. Na altura eu era um pouco mais jovem, mas foi só há 3 anos, na verdade, em que eu pedi ajuda e há muitas informações que estão muitas vezes não tão acessíveis e, portanto, a ANGE foi muito importante nesse processo. Nessa altura estava desempregada, não foi? Sim, eu, portanto, posso andar para trás um bocadinho? Sim, rebobinemos. Ok, então, a minha área de formação é Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, na Universidade de Aveiro. E, de facto, eu exerci a minha profissão durante 10 anos numa empresa de telecomunicações em Portugal. A verdade é que depois eu saí dessa empresa e durante esse processo, pode chamar-lhe desemprego, ou nesse processo em que não estava a trabalhar, eu fui fazer um MBA na Escola de Gestão do Porto, que hoje chama-se PBS, e durante esse período, que foi de bastante reflexão também enquanto estudava e aprendia gestão, fiz também um outro programa também muito importante para para a minha atual situação, um programa que se chama COITEC, e portanto foi nessa sequência de passos que eu equacionei a possibilidade então de avançar com um projeto que tinha nascido durante o MBA. E portanto aí eu recorri à ANGE. De facto eu não estava a trabalhar e estava à procura de todas as possibilidades que existiam, todos os apoios que existem e continuam a existir. E foi fácil tornar-se empresária? Eu não considero que tenha sido difícil. Portanto não tenho uma visão muito pessimista, pelo contrário, acho que há muitas possibilidades. E muitas vezes elas estão escondidas e nós temos que procurar e pedir ajuda consecutivamente a diversas entidades e procurar e não desistir e procurar e não desistir. Acho que esse é essencialmente aquilo que faz avançarmos. De facto, há um conjunto de iniciativas e, portanto, eu consegui investimento para fazer a empresa que criei e desde então eu tenho recorrido a um conjunto de iniciativas que ajudam pessoas como eu, pessoas normais, neste caso pessoas licenciadas e pessoas com um know-how relevante, com alguma experiência. No caso, eu não sou propriamente assim tão jovem, portanto eu trabalhei durante 10 anos e durante esses 10 anos ganhei alguma experiência que hoje é muito importante naquilo que eu faço. E este é também um processo de enormes batalhas, não é? De ir saltando de obstáculo em obstáculo. Dou agora as boas-vindas à Carla Cerqueira, investigadora integrada do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. O século XX, o século passado, foi um século para as mulheres em que conquistaram vários direitos. O direito de voto, o direito à sua liberdade sexual, mesmo em termos de acesso a diversos níveis de ensino. Quais é que são os desafios que se apresentam no século XXI para as mulheres?
Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É assim, se pensarmos especificamente no caso de Portugal, ainda há realmente muitas batalhas, até porque muitas dessas que referiu no século XX foram tardiamente conquistadas em Portugal, precisamente pelo processo que nós tivemos de ditadura e que foi bastante prolongado. Se nós virmos, por exemplo, há conquistas, no caso das mulheres, que ainda são muito recentes e que já fazem parte não do século XX, mas do século XXI. Por exemplo, poderíamos pensar na própria questão da interrupção voluntária da gravidez, a questão, por exemplo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. São questões que são ainda muito recentes e conquistas que têm poucos anos. Portanto, o que no meu entender nós precisamos ainda de conquistar é que hoje em dia fala-se muito que a igualdade existe, que já não é preciso fazer mais nada, que as batalhas estão ganhas, e se nós formos até, por exemplo, às próprias estatísticas, nós vemos que realmente há ainda muito trabalho aqui a fazer. Porque, por exemplo, se pensarmos, e esta é uma das temáticas que é para ser abordada também aqui hoje, quando pensarmos nas mulheres em cargos de chefia, por exemplo, nós vemos que Portugal, em termos da Europa, é o país que está com piores taxas, por exemplo, de mulheres em cargos de chefia na administração das empresas, por exemplo. As cotas são necessárias nestes casos? É assim, no meu entender, as cotas têm de ser vistas como um meio e não como um fim em si mesmo. E, portanto, tal como aconteceu noutros países, e, por exemplo, temos o exemplo até, poderia dar, da Noruega, que é o país que tem mais mulheres em cargos de chefia nessas empresas, foi através precisamente da implementação da lei das cotas que isso se conseguiu. Eu considero que é fundamental também termos medidas de regulação, como é o caso da lei das cotas, mas também, paralelamente, são necessárias, é preciso uma mudança organizacional, é preciso uma mudança social e, portanto, as medidas de autorregulação são, no meu entender, aqui também fundamentais. É importante esta alteração dos papéis sociais ligados aos homens e às mulheres e, portanto, aqui, quer a nível da própria família, quer nas organizações, por exemplo, a questão da responsabilidade social, da implementação de planos de igualdade de género nas empresas é também fundamental, porque estas assimetrias que persistem são penalizadoras para as mulheres, mas também o são para os próprios homens. Há ainda um longo caminho, com certeza, para fazer nesta área. Dou agora as boas-vindas à Sofia Salgado Pinto, é a diretora da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica, no Porto. Eu sei que divide-se entre a carreira e a família. Qual é que é o truque para conseguir conciliar estas duas vertentes? O facto de ser gestora dá-lhe alguma vantagem, imagino eu. Boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui. Eu diria que aqui não há truques. Se calhar há uma forma de ver a vida e há uma forma de ver a vida que não é de divisões. É uma tentativa de ver isto de forma integrada. Não havendo truques, eu penso que tudo é possível, primeiro com as equipas, e se quisermos podemos usar aqui um bocadinho de linguagem da gestão. Se pudéssemos falar no segredo ou no que permite esta conciliação, nesta integração de vida, é de facto a equipa que se faz, eu diria que começa por ser a equipa da família, escolher bem a pessoa com quem se faz equipa para a vida, e por isso eu acho que o marido, a escolha do marido, se quiséssemos dar aqui algumas orientações para os mais novos e para as mais novas, é essencial. E eu aqui, já agora um parênteses, li recentemente num livro de uma gestora de topo norte-americana, em que ela dizia que a escolha do marido, e ela aí fez quase descrevia aquilo como um recrutamento, mas que escolheu um parceiro que lhe permitisse ter a vida que ela queria em termos profissionais. E não foi, no meu caso não foi assim, porque conheci o meu marido ainda muito jovem e não sabia que vida que iria não querer tinha feito essa avaliação, essa opção profissional, mas não tenho dúvidas que é esta equipa que eu tenho em casa que me permite essa conciliação. Por isso, começando com o marido, a seguir com os pais, com a sogra, com a família e as próprias filhas hoje em dia, por isso ajudam-me nesta conciliação. E depois as equipas em termos profissionais, por isso escolhermos equipas
que estão alinhadas com esta forma de estar, que nos ajudamos mutuamente, que temos objetivos definidos, trabalhamos para esses objetivos, mas que nos respeitamos nas opções que temos e eles sabem as opções que eu tenho de família e penso que sei também nas prioridades, por isso não quer dizer, como dizia há pouco a Emília, que é fácil, são lutas diárias, porque as exigências são muitas, as requisições de trabalho são muitas. Mas ter um bom staff também ajuda, não é? As exigências familiares também são muitas, mas é uma questão de conciliação, não de divisão. Acho mais uma questão de conciliação. Muito bem. Alexandra Teté, representante da Associação Mulheres em Ação, tem 8 filhos, é uma voz ativa através da publicação de vários artigos sobre feminismo e sobre a dignidade da mulher. Eu gostava de lhe perguntar, para si, que mulheres é que são de facto um exemplo inspirador? Olá, Catarina. Eu quero dizer que não sou representante, sou convidada. É diferente, mas que é fundamental, porque neste momento eu já não me encontro na Associação Mulheres em Ação. Antes de mais, queria dizer, não posso deixar de passar de responder à Carla que não é conquista nenhuma do século XXI o aborto, pelo contrário, é um retrocesso. Mas eu acho que nós, todas as épocas, vivemos situações diferentes. Não gosto às vezes de fazer comparações, o que é melhor ou o que é pior, somos chamadas a situações diferentes. Hoje em dia era nisso que eu me gostava de concentrar. Eu penso que o trabalho e o tipo de trabalho que existe hoje em dia é realmente uma preocupação grande na conciliação da família e trabalho. Eu acho que é possível a conciliação em algumas profissões, isto é a minha experiência ao longo de tantos anos a estudar este assunto, noutros não é possível. Depende muito das próprias empresas, do próprio trabalho, da própria realidade laboral e às vezes até familiar, para que seja possível essa conciliação. O que eu acho que é importante é que as pessoas pensem aquilo que querem ser e que pensem às vezes por etapas. Ou seja, não é preciso ser tudo ao mesmo tempo. Às vezes pode-se fazer opções e apostar durante os anos mais na família e depois mais na carreira, ou vice-versa. Porque o que eu tenho visto e do que tenho trabalhado nestes últimos anos é que nós estamos, enquanto mulheres, numa situação muito complicada. Por isso eu estou... Estão a dizer que é uma questão de ciclos, de sabermos gerir a vida. Umas vezes dá prioridade à carreira, outras vezes dá prioridade à família. Sem dúvida nenhuma, porque a supermulher é o maior desastre que pode existir, não é? Porque vai tudo para o psiquiatra, não sei se já reparou. E eles estão cheios. Por isso, nós não somos supermulheres nesse sentido, nem devemos ser, porque rebentamos, quer dizer, nós temos os nossos limites físicos, como é óbvio, não é? E por isso nunca devemos esticar a corda, por assim dizer, para que os telespectadoras e telespectadores me possam entender, porque isso não tem dado bons resultados. Pelo contrário, tem dado divórcios, tem dado abortos, tem dado coisas que são depois más para a própria mulher e que a fazem sofrer muito. E por isso eu acho que as pessoas, nesta corrida que hoje existe, têm que parar. Ser capazes de parar é fundamental e repensar muitas vezes aquilo que querem por etapas e por opções, não achando que vão perder se não fizerem tudo de uma vez. Não, podem ganhar. Essa capacidade de parar e de repensar a sua situação familiar ou profissional é o primeiro passo para se conseguir muitas vezes uma boa conciliação. Já ficou aqui uma dica para as mulheres que nos estão a ver e ouvir. Na sociedade atual, a mulher acumula tarefas. Depois de um dia de trabalho, tem ainda de cuidar dos filhos, da casa e dela própria. Vamos saber o que mudou no papel da mulher ao longo do último século. Não é mito nem efabulação histórica. Sabemos bem como a mulher era adorada pelo homem primitivo como deusa-mãe de todas as coisas. Ao longo do tempo, esse papel mudou. Centrou-se na família, na obediência, dependência, fidelidade e, de quando em vez, vassalagem aos maridos. O século XX veio baralhar a fibra social, analisada à lupa pelos sociólogos. As mulheres saíram do armário entre as duas guerras. O contributo das mulheres para a economia sempre foi muito grande. Nomeadamente, eu estou a pensar nas sociedades pré-industriais, as mulheres trabalhavam nos campos, as mulheres trabalhavam nas pequenas oficinas de artesãos, só que era algo que funcionava em termos de economia familiar, porque também havia coincidência entre família e unidade de produção. Chega-se à Revolução Industrial, de facto há uma demarcação, a entrada no mercado de emprego é fundamentalmente dos homens, mas depois, durante as duas guerras, há de facto uma permanência, só que curta, das mulheres no mercado de emprego. O que é que acontece? Durante o período do conflito é preciso de facto manter as indústrias a funcionar. E quem faz funcionar essas indústrias tem necessariamente que ser as mulheres. Os homens não estão mobilizados, não há hipótese, as economias já estão destruídas, se não houver ninguém, nomeadamente a indústria de armamento, então nem sequer se consegue assegurar a manutenção do próprio conflito.
Mas a história é feita de avanços e recuos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as mulheres libertaram os postos de trabalho para os maridos que estavam de regresso e o baby boom do pós-guerra condenou-as novamente ao papel de delicadas donas de casa. Chegamos à década de 60, 70 e aí sim é o ponto de viragem, porque passamos de uma sociedade, aquilo que é conhecido pela sociedade industrial, para uma sociedade de serviços, e na sociedade de serviços a mão de obra feminina é a mão de obra ideal. Porque os serviços implicam o contacto, implicam a proximidade e então, no fundo, aquilo que se pensa é que as mulheres são vocacionadas para o cuidado. E claramente, no fundo, as mulheres vão assumir no mercado de emprego aquilo que historicamente são as suas funções no privado. Cuidar, acarinhar, proteger, portanto tem muito mais a ver com o perfil feminino ou aquilo que é entendido como o perfil feminino do trabalhador. Hoje o grito feminino do Ipiranga é facto mais que consumado, é inquestionável. A mulher não abdica do trabalho e nem o homem, ainda para mais numa era em que 2 salários juntos, por vezes, também não chegam para fazer face às despesas. Dito isto, o que persistem são as formatações culturais que condicionam a visão das questões de género. O instinto maternal ainda é olhado como um fator condicionante da ligação das mulheres aos filhos e há tarefas domésticas que continuam associadas a elas e não a eles. A função primeira das mulheres é sempre a função da maternidade, a função da atenção à família e essas são tarefas que as mulheres mantêm e que herdam de tempos ancestrais e que vão ter que acumular, por isso mesmo a ideia do forçado, e que vão ter que acumular com todas as outras novas tarefas que têm a ver com a sua participação no domínio público. O homem do algodão é um homem e quem usa a lexívia do anúncio é ela e não ele. Mas, independentemente de quem paga a conta do supermercado, um sem o outro não são a mesma coisa. Emília, de que é que uma mulher precisa neste mundo empresarial para vingar no mercado de trabalho? Às vezes diz-se que a mulher tem que ser duplamente competente em relação ao homem para que, de facto, o seu trabalho, o seu profissionalismo seja reconhecido. Sente isso? Essa pergunta é difícil. Eu acho que a mulher deve ser igual a ela própria. É uma resposta simples, ou se calhar teórica, mas a verdade é que as mulheres têm um modo diferente de operar. E esse modo diferente de operar é importante numa mesa de reuniões, em qualquer situação da vida. E, portanto, quando nós somos iguais a nós próprias e quando estamos suficientemente desinibidas para ser mulheres, acho que está tudo resolvido. Portanto, mas o que é que as torna diferentes? De facto, as mulheres têm um modo de operação. Eu estava a ouvir a reportagem, referia cuidar, acarinhar, perfil feminino. Isto é um facto. E isto existe, provavelmente, nas equipas. A minha equipa, provavelmente eu faço-lhes questões ou gosto de saber sobre as suas questões pessoais, porque eu sei que isso é importante para o desempenho deles. Talvez um líder masculino não fosse tão sensível. Bem, se isto é importante para o desempenho da equipa, então é importante para a gestão. Será que nós estamos mais sensíveis? Provavelmente nós somos também mais sensíveis na interpretação de situações, porque somos mais... porque somos de facto diferentes. Mas lá está, somos diferentes, mas conseguimos chegar aos mesmos fins e, portanto, não vejo aqui nenhum modo de operação a não ser descobrirmos a nós próprios. Carla, ainda há aquela imagem dos modelos tradicionais da mulher que se dedica aos filhos, às tarefas domésticas e, portanto, essa é uma obrigação que ainda olhamos como sendo das mulheres, ou hoje em dia os homens também já começam a ter um papel importante? Eu acho que o fundamental é desconstruir, e nisso concordo, o mito da tal supermulher que está presente em todas as esferas e que pode fazer tudo. Porque isso acaba, lá está, por ser penalizador para homens e para mulheres, porque precisamente também há homens que gostam de ter essa função do cuidado, de estar ligados à esfera doméstica, etc. E muitas vezes a sociedade ainda os discrimina por fazerem essas opções. No caso das mulheres, o que acontece é precisamente, e os estudos têm demonstrado isso, é uma espécie de dupla ou tripla jornada, que é aquilo que já hoje ouvimos aqui também no vídeo, que é elas estão presentes no mundo laboral, estão também em casa, cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam dos maridos e, portanto, também essa visão tradicional continua aqui a persistir. Ou seja, quando se fala da conciliação, fala-se muito mais para elas
e não se coloca da mesma forma no caso dos homens. E no meu entender é isso que também tem aqui de ser alterado, porque os homens também podem querer estar nessa esfera, tal como as mulheres estão. Além disso, referia só que, por exemplo, este domínio privado associado às mulheres persiste muito, porque, por exemplo, basta-nos pensar em discursos que passam quer pelos média, quer no senso comum diariamente, em que vemos que, por exemplo, é como se existisse essa função biológica sempre associada à mulher, que é, elas podem trabalhar, mas elas não podem descurar a tal função de cuidar da família e dos filhos. Quando é no caso dos homens, se, por exemplo, não corre bem no trabalho, dizem, porque ele se calhar faz tarefas em casa e que supostamente, socialmente, ainda não são associadas muito a eles. E no meu entender é precisamente esse tipo de estereótipos e de papéis sociais tradicionais que são fundamentais ainda a desconstruir. E que é preciso contrariar, não é? Exatamente. É curioso falar sobre a representação da mulher nos média, porque recentemente houve um estudo que mostrou que 85% das notícias que saíam relativamente às mulheres eram discriminatórias, ou seja, a mulher aparece como sendo vítima, por exemplo, de violência doméstica. Há esta percepção da sua parte enquanto investigadora também? Sim, eu trabalho precisamente com essa área. Por exemplo, eu no meu doutoramento analisei as notícias relacionadas com a comemoração da efeméride do Dia Internacional das Mulheres em 2 jornais nacionais de âmbito nacional desde 75 até 2007. E nestes 32 anos de análise verifiquei precisamente que os média acabam por dar uma cobertura das mulheres bastante dicotómica. Ou são estas mulheres excepcionais, as tais super-mulheres, que conseguem fazer tudo, e aqui parece-me extremamente, esta retórica jornalística parece-me extremamente perigosa, porque coloca a tónica nas mulheres individuais, esses casos de sucesso, e acaba por não desconstruir as tais desigualdades que ainda continuam a persistir. E, por outro lado, o outro tipo de mulher que tem visibilidade nos média são precisamente as mulheres vítimas. E quando estamos a falar de mulheres vítimas, é uma espécie de narrativa das coitadinhas, sobretudo vítimas de violência doméstica. Em vez de porque também é fundamental que esta temática tenha visibilidade na agenda pública e, neste caso, na agenda mediática e depois também, obviamente, na agenda política, mas seria de enquadramento do fenómeno social, que é a problemática da violência doméstica mais enquadrada da violência de género. Mas não é representativo daquilo que é o papel da mulher na sociedade? Não, e também não é só. Quando se faz, essa cobertura faz de uma forma extremamente sensacionalista e que acaba por não contribuir de modo algum para a mudança social, que é isso que se pretende também através dos média. A Sofia é um caso de sucesso, porque fez toda a sua carreira compatibilizando esse lado profissional com os seus 3 filhas, se não estou em erro. Como pessoa que neste momento ocupa um lugar de topo, um lugar de destaque, como é que os homens olham para si? Esta também é uma pergunta difícil. Eu não sei dizer como é que os homens olham para mim. Acho que essa pergunta... Mas sempre que tem admiração... Eu sinto, não sinto assim. Primeiro, deixe-me corrigir a questão do caso de sucesso. Eu não sei dizer se considero que seja um caso de sucesso. Posso ser e espero ser um caso, se quiserem, inspirador para mulheres que acreditam que é possível conciliar. E aqui também deixe-me também pegar no que a Alexandra estava a dizer, porque estou muito na linha do que a Alexandra disse, de haver fases da vida, e por isso, se quiser, o sucesso ou o facto de eu estar num lugar de topo tem a ver com ter feito várias opções ao longo da vida e ter gerido fases diferentes. Por isso, houve uma fase, se quiser um bocadinho mais como investigadora, enquanto fiz doutoramento, em que era mais fácil conciliar, e por isso aí conciliava, ou seja, não é conciliar, a conciliação passou por dar mais atenção à família, enquanto fazia investigação e fazia doutoramento, mas conseguia estar mais em casa. Neste momento, num lugar de gestão, estou menos em casa. Não quer dizer que não consiga a conciliação com a família. Por isso, vou fazendo... Tenho vindo a fazer alterações de forma de estar, conciliando com o marido, o apoio em casa e com o resto da família, para me permitir diferentes papéis e diferentes atuações também fora de casa.
Em relação à resposta de como é que os homens me veem, eu sinto que em termos de equipas de trabalho, ao longo dos tempos, me veem com respeito e me veem como um par que tenho algo a dizer ou algo a executar, e quando faço bem tenho reconhecimento, quando não faço bem ou tenho a melhorar também me dizem que tenho a melhorar, por isso não vejo... Mas tratam de igual para igual? Sim, não posso dizer que tenho sentido discriminação nenhuma. Aí tenho sido... Eu sei que fez uma parte da sua carreira em Inglaterra, se não estou em erro. Há muitas mulheres que, quando fazem essa opção de dizer é importante para a minha carreira eu ir para fora durante uns tempos, sentem uma certa culpa. Aconteceu-lhe? Não, de todo não me aconteceu. Eu vi na altura de uma forma diferente. Eu via como vou tentar a ver se é possível. E tentei e foi perfeitamente possível. Lá está, fiz opções, não queria fazer tudo, queria fazer o doutoramento e dar apoio à família. E por isso tive licença sem vencimento e tive dedicada a isso. Foi possível também, mais uma vez, por essa conciliação da família, mas foi claramente essa opção. Por isso eu iria tentar conciliar, que já exigia em termos de viagens e de permanência em casa. Notei que também do que se dizia era muito mais pragmática na forma de utilização do tempo, por isso todo o meu tempo era utilizado a trabalhar e a investigar. Dormia menos? Nessa altura acho que não dormia menos, dormia menos agora. Todo o tempo que podia, para além desse, estava em família, por isso aproveitava voos, aeroportos, que ainda hoje faço. Todo o tempo que não era em casa era para trabalhar. E isso permitiu-me terminar o doutoramento em 4 anos, quando muitos colegas que estavam só dedicados a isso e não tinham família a cargo, não conseguiram fazer. Por isso eu penso que é mais focar em 2 ou 3 coisas, não se consegue ser super-mulher claramente, não se faz tudo, e eu acho que optando por 1 ou 2 coisas se vai conseguindo fazer. Muito bem, vamos agora saber como arranjar tempo para ter uma carreira de sucesso sem abdicar da família. Se não quer entrar em desespero, ouça os conselhos de Maria José Silveira Núncio. A série de Mark Cherry foi um sucesso mundial e uma homenagem aos superpoderes da mulher. A mulher-mãe, a mulher sensual, a mulher cuidadora dos filhos e a mulher que ama o marido incondicionalmente. Todos estes arquétipos estavam devidamente bem representados. Lynette Scavo dividia-se entre um rancho de crianças e uma profissão que a apaixonava. Já Brie Van de Kamp queria ser a dona de casa imaculadamente perfeita. Claro está que esta imagem é uma efabulação da ficção norte-americana, mas não é nada que não tenha um eco na sociedade portuguesa. As donas de casa desesperadas acho que é um mito. As mulheres às vezes desesperadas não é um mito, mas também há homens às vezes desesperados e pessoas às vezes desesperadas. O que eu acho que existe de facto é uma pressão ainda muito grande sobre as mulheres e essa pressão é de facto diferente daquela que é a pressão sobre os homens. Do ponto de vista das exigências, dos papéis que nos são atribuídos a nós mulheres, as exigências da sociedade como um todo, ou seja, as exigências das próprias mulheres relativamente a nós mesmas. Portanto, as nossas exigências relativamente a nós próprias e as exigências que têm a ver com representações sociais, com aquilo que é expectável que sejam os papéis das mulheres, as funções das mulheres, as preocupações e as atribuições das mulheres. Maria José da Silveira Núncio é ela mesma uma mulher de sucesso e com uma agenda preenchida. Aos 44 anos é professora universitária e doutorada em Sociologia. E foi a partir do doutoramento que reuniu os conselhos essenciais para a gestão de tempo para mulheres muito ocupadas. A primeira técnica que é fundamental é definir prioridades. Definir prioridades no sentido que muitas vezes, e quando temos muitas tarefas para fazer, parece que são todas igualmente importantes. Isso sim é um mito, não são. A maior parte das coisas, nós também temos a ideia que se não fizermos as coisas rapidamente o mundo acaba, não acaba também, ele segue o seu ritmo normal. Às vezes podemos atrasar as coisas 1 dia, 2 dias, depois ligamos muito àquelas imagens que nos são também ainda de alguma maneira impostas, a da casa perfeita, a da família perfeita, a dos meninos com vestinhos todos. Isso não tem grande valor, quer dizer, às vezes o que tem valor é nós darmos de facto tempo ao tempo e tempo também a nós próprios.
E boa parte das coisas na nossa vida pode ser adiada sem grande dificuldade. Se calhar não pode ser adiado o tempo que passamos com os nossos filhos, o tempo em que de facto estamos dedicados a eles, o tempo em que construímos aquilo que é importante para nós em termos de realização. Mas mesmo que adiemos um dia ou dois, não é o fim do mundo. No meio disto tudo, há ainda uma personagem que não pode ser posta de parte deste enredo. É o homem, um personagem-chave que pode ele mesmo tornar a vida delas justamente mais equilibrada. Acho que a outra dimensão importante é partilhar. E quando nós dizemos partilhar, e porque família tem muito a ver com isso, é família partilhar, é este aspecto, é partilhar o que é bom e partilhar aquilo que é menos bom. Aquilo que eu percebo também é uma coisa, isto para os homens também vai ter que ser uma grande aprendizagem, porque estes homens que agora já começam a querer participar nas tarefas, eles próprios tiveram como modelo ainda o do pai que estava completamente ausente das questões familiares. Quanto muito era aquele pai da versão disciplinadora, o pai que aparecia quando as coisas corriam mal. Portanto, isto implica para os homens uma aprendizagem e implica outra coisa, começar a transmitir um modelo que seja verdadeiramente paritário. O que é que isto quer dizer? Não se pode continuar a educar de maneiras diferentes os meninos e as meninas, ou seja, não podemos atribuir à menina a responsabilidade de fazer a cama e arrumar o quarto e dizer que é o rapaz, que isso é uma coisa de sumenos importância. Os superpoderes da mãe, esposa e mulher de negócios continuarão certamente a ser notáveis, mas poderá equilibrar-se quando meninas e meninos forem educados com as mesmas responsabilidades, algo que os filhos do século XXI certamente serão capazes de compreender. Alexandra, antes do 25 de Abril, Portugal tinha a população mais jovem da Europa. O índice de fecundidade era dos mais altos, cada mulher tinha em média 3 filhos, apenas cerca de 40% das mulheres tinham um emprego. Como é que é a mulher portuguesa atualmente? Já não corresponde a este perfil, seguramente. Não, já não corresponde. Todas nós sabemos isso, não é? Mas o que me parece mais importante é saber se a mulher está satisfeita, quer dizer, se aquilo que ela está a fazer é aquilo que ela realmente quer. Isso é que me preocupa mais, não é? E o que me parece é que não é muitas vezes, quer dizer, há esta corrida que me preocupa muito, em que as pessoas vão atrás das coisas e não param para pensar, e quando se apercebem, eu gostava de ter tido os filhos que eu não tive, por exemplo, eu gostava de ter feito isto de outra maneira, não é? E não nos deixarmos arrastar por esta pressão que existe, eu hoje acho que, acima de tudo, a questão do trabalho, a forma como se vive o trabalho, acho uma loucura. Supostamente era para ter todos mais tempo, não é para a família, era até para nós próprios. Mas as novas tecnologias e todo este desenvolvimento parece que ainda piorou tudo isto. Por isso eu acho que estamos numa época difícil no sentido em que há muita coisa a mudar. E que eu acho que, acima de tudo, nós temos que respirar e repensar. Acho que é muito importante também a questão que a Carla aqui falou, dos modelos que passam para a comunicação social. Acho isso inaceitável, concordo absolutamente com a Carla. Quer dizer, ou passa a ideia da violência doméstica de uma forma tão negativa e tão frágil, que tem que passar, como é óbvio, nós não estamos contra essa situação ou outra, mas existe a violência também sobre crianças, etc. Mas não pode ser só isso. E depois aparecem-nos as supermulheres, que muitas vezes também são histórias falaciosas, porque nós muitas vezes sabemos que aquilo não é possível e que não é verdade, não é? E por isso, as pessoas tendem, porque por aqui também se educa muito, e aqui a comunicação social tem um grande papel. E muitas vezes as pessoas, através da comunicação social e daquilo que sai, querem repetir determinados comportamentos. Por isso é verdade que em casa o trabalho que nós fazemos também é muito importante em termos de educação, mas eu acho que hoje em dia, para o bem e para o mal, a comunicação social passa mensagens extraordinárias no sentido do poder que têm para os jovens. E isso devia ser realmente muito mais cuidado daquilo que eu penso que está a cuidar em relação aos nossos problemas. Agora, não vejo nada, por assim dizer, como um drama. Quer dizer, estas partilhas destas tarefas, por exemplo, eu acho que cada um tem que encontrar aquilo ao qual eu costumo dizer que não me façam mudar um pneu. Quer dizer, não mudo, desculpa, mas acho que tenho esse direito, não é? Não é que eu acho que mudar um pneu seja um trabalho de homem. Percebe? Não me sinto bem, não tenho jeito nenhum para aquilo, não percebo nada de carros. Mas é uma opção minha, mas pode existir outra mulher que seja diferente. Por isso, o que eu acho é que as tarefas, mais do que quais as tarefas temos que dividir e partilhar, o que se tem que perceber é que se tem que amar e ajudar. E que tem que ser um projeto em conjunto. Por isso, os meus filhos, e eu neste caso tenho mais rapazes até que raparigas, mais do que eu querer que os meus filhos façam o doce ou façam a cama, têm que perceber que somos todos uma equipa, que somos todos seres humanos com a mesma dignidade, temos que nos ajudar uns aos outros e que não faz sentido uns passarem mais do que os outros ou fazerem mais do que os outros, etc. E por isso o amor passa também por esta partilha. Mais do que estar a dizer,
o aspirar é de mulher, o cozinhar é de homem. Eu acho que se entramos por essa dialética não vamos a lado nenhum, e eu detesto esta ideia de guerra entre uns e outros, não é? E depois também existem situações muito particulares, quer dizer, é verdade, e nós não podemos mudar muitas vezes essa situação, que às vezes os homens economicamente são mais significativos para a família, e o casal aí tem que fazer também determinadas opções consoante aquilo que quer, quer dizer, o que eu acho é que se o casal estiver bem, eu não tenho nada a dizer em relação a isso, não é? Cada um tem que estar bem no papel que desempenha. Precisamente, e de acordo com a pessoa que tem ao lado, e que não são todos diferentes. Agora, só queria fazer aqui uma nota que me parece importante, que é o seguinte: nós muitas vezes somos culpadas de determinadas situações, porque nós somos muito exigentes e achamos que só nós é que sabemos mudar a fralda, e que só nós é que sabemos fazer bem a cama, e que só nós é que sabemos fazer bem. Por isso nós muitas vezes, eu acho que somos nós próprias que não permitimos às vezes, porque eu vejo essa situação no trabalho que tenho desenvolvido ao longo destes anos, que é os homens a queixarem-se que eu tudo o que faço mal. E por isso eu acho que nós também temos que ser humildes e perceber que muitas vezes também não percebemos ou não somos capazes de ajudar e de perceber que outra pessoa não vai fazer igual, porque não é igual a mim, por isso não tem que fazer igual. Mas haver aqui uma abertura para que eles possam também participar. Precisamente, e que não vai ser igual e que não vai deixar tão perfeito, mas quer dizer, animar isso e não desvalorizar, não é? Desculpe interrompê-la. No seu caso, por exemplo, em relação aos seus filhos, tem... em que medida é que os educa de forma diferente das gerações anteriores? Acha que também é importante? Eu não tenho outro remédio, porque eu tenho 7 rapazes, por isso, quer dizer, eu não tenho uma rapariga, não é? Por isso, nós somos as duas ali em minoria, não é? E ela está sempre atenta, especialmente a minha filha. Isto não é só de mulheres, não é? Mas temos, por exemplo, um quadrado. Qualquer coisa, eu acho que o humor é muito importante na educação. Nós temos um quadrado em que está um homem e uma mulher e tem a louça, não é? E eles estão sempre a mudar a seta para o lugar da mulher, e nós passamos as duas e mudamos para o lugar do homem, e eles passam. Mas, quer dizer, tendencialmente os meus filhos percebem que há, pelos avós, por tudo isso, que há uma geração que foi educada de forma diferente. Mas também percebem que hoje em dia a situação que se vive é outra, não é? Até pela própria mãe e pelas as funções que eu desempenho, etc. E por isso, mas o que eu acho que se percebe é que não se ponha isto em guerra entre homens e mulheres, se ponha isto no carinho, no amor, na atenção, porque outras vezes eu também tenho que fazer determinadas situações porque tenho essa possibilidade, e por isso não me interessa a mim se é de homem ou se é de mulher. O que me interessa é que possa colaborar, que possa ajudar e que possa, através disso, estar realmente a demonstrar o meu carinho, o meu amor e a minha dedicação pela vida. Isso é que eu acho que é o mais importante. Sofia, em Portugal há poucas mulheres a trabalhar em regime de part-time. Aliás, um estudo recente diz que somos o país onde há mais mulheres com filhos menores de 6 anos que trabalham a tempo inteiro, trabalham mais de 40 horas por dia. Seria importante dar a estas mulheres a opção de escolherem, de poderem ter um emprego em regime de part-time sem que fossem sacrificadas do ponto de vista financeiro? Sim. Seria um grande avanço? Sim, claro que sim. Eu acrescentaria a essa opção a opção de trabalhar a partir de casa, que é outra opção e que as novas tecnologias hoje em dia possibilitam e facilitam, e que em muitas situações não é considerada. Aí também acho que ainda temos muitos modelos que o cumprimento passa por estar, passa por marcar ponto, e sabemos nós que podemos ser muito produtivos, acrescentar muito valor a partir de casa ou em meio tempo que se está numa organização ou no nosso local de trabalho. Eu aí concordo que há uma questão de opção. Acho que era importante haver essa opção às mulheres, permitia-lhes ir conciliando atividade profissional e pessoal, e vida familiar e vida pessoal em determinadas fases da vida, e que permitiria também acrescentar valor e ter muita produtividade a nível das empresas. Penso que isso, acima de tudo, até era uma excelente solução para as empresas. E, por exemplo, nestas alturas em que estamos de mais dificuldade económica, em que as empresas também têm que racionalizar os seus recursos e otimizar a sua utilização, faria todo sentido poder considerar algumas prestações de trabalho nessas circunstâncias. Faria sentido. Emília, a Sofia estava aqui a falar desta questão das novas tecnologias. No seu caso, o seu negócio é precisamente nesta área. Sente que isso lhe facilita a vida? Sim, sem dúvida. Tem duas vertentes. De certo modo facilita, porque de facto eu posso trabalhar desde casa, e quando os filhos estão doentes eu consigo trabalhar desde casa e ir dando apoio aos filhos. Mas por outro lado há aqui quase uma escravidão, que há pouco quase que tocou neste tema das novas tecnologias nos estarem a tornar tão dependentes. É verdade que também existe este outro senão. Mas de facto a área em que nós trabalhamos
De facto, nós somos uma empresa que desenvolve software. Sem dúvida, há imenso trabalho que é feito remotamente e isso significa que, de facto, me permite alguma simplicidade na gestão de família e na gestão, por exemplo, também de estar aqui hoje e de fazer outras iniciativas com as quais eu procuro. A questão salarial ainda é uma questão problemática, ou seja, ainda temos homens, não só em maior, do ponto de vista da representação, em maior número nas empresas, nos cargos políticos, mas também do ponto de vista salarial há aqui muito trabalho a fazer, não é, Carla? Sim, continua a existir uma segregação, quer a nível horizontal, quer a nível vertical em termos laborais, ou seja, os dados apontam, por exemplo, para uma diferença salarial de cerca de 20% a 30%, dependendo dos estudos, em que as mulheres ainda ganham menos. Além disso, também existem funções que ainda são mais associadas às mulheres e outras aos homens. E depois há a tal questão que há bocado a Alexandra levantou, que também é muito importante, que é se depois os homens ainda em muitas esferas conseguem chegar mais facilmente a lugares de topo, é normal que depois, quando se faz uma opção de quem fica em casa, as mulheres fiquem por uma questão até económica. E, portanto, estamos aqui a falar dos tais, não só dos tetos de vidro, mas eu chamaria-lhe antes dos chãos pegajosos que é preciso ali mexer e lá está, mais uma vez, limpar, porque tem de se começar precisamente por aí, tem de se começar, há bocado falávamos, e acho que passa muito por aí, pelos vários agentes de socialização, quer na família, quer na escola, quer através dos meios de comunicação social, entre outros, porque tudo isto passa por uma questão de educação. Acho que o objetivo... Mas deixe-me perguntar-lhe, por exemplo, quando olhamos para as reuniões político-partidárias, quando olhamos para congressos, são ao fim de semana, estas reuniões, como dizia, são à noite, isto é incompatível com a vida familiar das mulheres? A questão está aí, a questão é que a conciliação é colocada ainda de uma forma diferente para as mulheres. Porque, por exemplo, se existe uma reunião às 21 horas, não é suposto que um homem diga às 21 eu não posso, porque estou a dar banho aos meus filhos. Mas se uma mulher disser, parece perfeitamente normal. E eu acho que o que tem de ser alterado é precisamente por aí. O objetivo último é chegarmos àquilo que há bocado a Alexandra até tocou, que é não existirem estes papéis de género vinculados a homens e a mulheres. É que todas as tarefas e todas as profissões possam ser ocupadas por homens e por mulheres. Deixe-me pegar nessa questão das profissões, porque eu não resisto a lançar-vos aqui um desafio que tem a ver não com as cotas, mas tem a ver com as mulheres na vida eclesiástica. Ou seja, os homens na religião católica têm 7 sacramentos, para as mulheres só existem 6 sacramentos. Portanto, é-lhes vedado o acesso ao sacerdócio. Na sua opinião, Sofia, seria importante ter mulheres também na vida eclesiástica? Assim, nós temos mulheres com papel importante e preponderante na Igreja e isso é importante que o mantenham. Não considero que seja determinante ter mulheres consagradas no sentido de ser sacerdotisas, se podemos falar assim. Penso que é importante manter, mais uma vez, o papel que as mulheres têm na Igreja em diversos fóruns. Não a choca que não haja aqui uma igualdade? Não, acho que a Igreja tem que fazer caminho em várias coisas, mas não é essa a situação que mais me preocupa, para ser muito sincera. Alexandra, gostava também de ouvir a sua opinião, para terminar. Bem, eu gostava de fazer um programa sobre esse assunto, porque não é, Catarina, de todo uma resposta, enfim, simples, e neste âmbito teríamos que perceber aqui outras realidades e por isso temos que falar seriamente sobre essa situação. Agora, o que eu acho é que, por aí, penso eu que está sempre aquela ideia de que alguém é mais do que... Esta ideia de que até o Presidente da República pode ser mais que a senhora que limpa com toda a dignidade o chão que nós estamos aqui a pisar hoje, eu acho que é inqualificável. Por isso, a dignidade das pessoas existe por si própria, independentemente das tarefas e dos cargos onde estão. Mesmo a nível da gestão de uma empresa, eu penso que se tem que ser muito sensível, e acho que nós mulheres, é uma das coisas, como dizia a Emília, que acho que nós podemos acrescentar valor, é perceber esta dignidade do ser humano. Quer dizer, não é mais nem menos, é diferente. E saber tratar estas situações com essa diferença e com o enriquecimento e a complementariedade que ela pode trazer, eu acho que é muito importante. Eu, como católica, não sinto, e não é de todo um sacerdote mais do que eu como leigo. Por isso, não ponho isso
como sendo mais, percebe? Porque ele não é nada mais do que eu. Minhas senhoras, agradeço muito a vossa presença na Sociedade Civil desta tarde. Foi um gosto ter-vos cá. A Associação